Estamos aí com mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. A gente começou na coreografia, né, Nádia? Cada dia mais ensaiada nessa coreografia, gente. Toda semana a coreografia tá melhor. Cada dia mais loucas, né? Isso definitivamente. Isso definitivamente. Definitivamente. Tudo bom com vocês, gente? Voltamos. Estamos de volta, galera. Mais uma semana no podcast mais democrático das juventudes brasileiras. Para as juventudes do PT e você que ainda não faz parte da juventude do PT, mas que vai fazer parte, por quê? Porque nós sempre estamos em campanha de filiação nesse programa. Feliz ao PT. Vem com a gente. Nádia, tu viu os parzinhos de vaso aqui, as brusinhas, olha, as brusinhas das gatas. Elas são muito petistas. Elas são muito conectadas. Elas são muito. Ruivas e petistas, amiga. A gente tá demais. Ruivas e petistas. Hoje, gente, tá demais. Olha isso, mulher. Hoje vai ser destruição. Tiro, porrada e bomba. Hoje vai ser destruição. Hoje, com este comentário da Nádia, iniciamos este programa com convidados muito especiais, como sempre, né, Nádia? Sim, vocês já sabem que quando eu pego o celular, porque o currículo é bom, porque é longo. E hoje a gente tem 2 convidados, queridos, não apenas um, como de costume. Dose dupla. Dose dupla. É a segunda vez que temos 2 convidados. Exatamente, exatamente. Porque 1 é pouco, 2 é bom, e a gente vai somando. Aqui vira 3, vira 4 pessoas, a gente vai somando, pode tremer, né? É sempre muito bom, importante colocar. Isso aí, né? Eu tenho muita dó de quem escuta a gente no fone, então é que a gente ri tão alto que eu tenho uma dó absurda. Vamos lá. Vamos apresentar os convidados. Estamos hoje com a dupla Amanda Mendes e José Fernando. A Amanda é arquiteta e urbanista, articuladora política, vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, a gloriosa ANPG, pós-graduanda em Gestão Cultural, militante e dirigente da JPT, do Movimento Kizomba, da Marcha Mundial das Mulheres e do Coletivo Nacional de Juventude Negra Enegrecer. E José Fernando é secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, é doutorando em Políticas Públicas Comparadas, militante do Coletivo Para Todos e secretário municipal da Juventude do PT de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bem-vindo! Bem-vindo! Obrigada, mulheres! Feliz demais de estar aqui nesse espaço com vocês. Muito obrigado, né? Muito importante estar num espaço tão grande e representativo como esse, né? É o podcast da Juventude do PT. Estou muito feliz em poder contribuir para isso e para o debate da juventude aí do nosso partido e do nosso país, né, como um todo. Muito bem. Coisa linda! Não é? Gostasse é a minha juventude. A juventude. Todo programa tem que ela é toda mãezona dessa juventude. Não tem nem idade pra ser mãe, mas ela é mãezona dessa não juventude. Não tem. Sou muito jovem pra ser mãe, gente. É um negócio que não é opção. Gravidez adolescente. No auge dos meus quase 30 anos, eu tenho muito medo. Política. Bora que vamos? Vamos focar? Quer perguntar tudo? Posso perguntar? Vamos começar então. Vou abrir os trabalhos hoje, tá? Por favor. Gente, vou direcionar essa pergunta para Amanda, que está conosco aqui. Amanda, o que é a ANPG e qual a atuação, qual é a funcionalidade dela? Então, a ANPG, como bem apresentado, né, por vocês, é a Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. É uma entidade irmã da UNE, da UBS, né, a UBS representando os estudantes secundaristas e a UNE representando os estudantes de graduação. E a ANPG está aí com seus quase 40 anos. É uma associação que nasce do movimento de pós-graduação, que há 40 anos atrás já tinha pautas muito similares às nossas, né? Então, o que os pós-graduandos e as pós-graduandas querem no Brasil? Querem o reconhecimento, a valorização, a compreensão de que somos estudantes, mas também somos trabalhadores e trabalhadoras da pesquisa, da ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Então, a ANPG chega para representar toda essa galera aí que precisa de alguém que encaminhe essas demandas, porque é muita luta. É verdade. O quanto a gente aqui no Pode Tremer, a gente vê muita gente, a gente já recebeu gente da UNE aqui. Sim. E de todos os movimentos de luta estudantil, o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante para a representatividade desse público, né? Nós já fomos estudantes, muitos de nós continuam sendo estudantes, então o quanto é importante pessoas, movimentos que lutem por nós, né Amanda? Exatamente. E é nesse sentido que, inclusive, a ANPG
ela começa todas as movimentações há 40 anos atrás, pensando como que a gente vai criar um meio de interlocução para conseguir representar essas estudantes e esses estudantes. E aí a gente tem uma característica muito específica, né, em relação às outras entidades, que nós somos estudantes em caráter híbrido, que a gente fala, né? Ao mesmo tempo que somos estudantes, nós também somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente também está ali naquele espaço para conseguir os direitos da assistência estudantil. A gente teve uma grande vitória recentemente, que é a pós-graduação inserida nessa revisão do PNAES, né, do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, nós também queremos, né, acessar e permanecer dentro da pós-graduação, principalmente as mulheres e a juventude negra. E também a questão ali da previdência, né, os direitos previdenciários, para que a gente fala que a gente sabe que a gente não vai aposentar, né? Mas também tem que entender que boa parte da juventude, da classe trabalhadora, também não vai aposentar. Então, como a gente unifica essas lutas para a gente pensar nisso para os pós-graduandos e pós-graduandas também. E não é só sobre a gente, né? Não é sobre a nossa aposentadoria. Exatamente. As gerações que estão vindo aí querem ser grandes pesquisadores e pesquisadoras também. Né? Exatamente. Isso é um tema muito levantado de modo geral, né? Sobre a nossa geração em relação à aposentadoria, sobre os nossos estudiosos, os nossos cientistas, né? E os seus direitos. E o quanto isso hoje é um ponto de interrogação na nossa cabeça mesmo, né? Eu não acho que não é nem um ponto de interrogação, acho que a gente tem certeza que não vai aposentar. É pior ainda. E é triste, né? E é uma coisa que não surge hoje, né? A gente desenvolveu um dossiê chamado Dossiê Floresta Fernandes, pela entidade, que fala sobre a vida do pós-graduando e da pós-graduanda no mundo do trabalho. E aí, nisso a gente percebe que, desde quando a NPG surgiu, até antes, inclusive, já se debatia a questão da previdência da pós-graduação dentro do Congresso Nacional. E aí, agora, a gente está nessa tentativa novamente para ver se a gente inclui a questão da previdência dos pós-graduandos dentro da lei da Previdência. Mas, além disso, né, a gente tem que entender que a gente tem que debater a reforma da Previdência como um todo, né? Com certeza. Amanda, qual é a relação que você vê entre a NPG e o desenvolvimento dos campos de pesquisa, ciência e tecnologia? Então, mais de 90%, né, de 80% a 90% da produção científica e tecnológica do nosso país é realizada dentro das universidades públicas. Então, a NPG, enquanto uma associação, uma entidade que representa, né, esses estudantes, essas estudantes que estão dentro da universidade pública, tem uma relação direta com o que é a produção da ciência e tecnologia no nosso país. E aí, compreender que a gente precisa ter um espaço, né, dentro das universidades, que consiga atender, primeiro, com o desenvolvimento de políticas públicas, para que a gente tenha uma pós-graduação diversa, né? Se a gente pensar que o espaço da pós-graduação, há pouquíssimo tempo atrás, era ocupado apenas por pessoas brancas, apenas pelo espaço da elite brasileira, né? E hoje a gente vê que a nossa juventude diversificada, a juventude negra, as mulheres, né, os povos indígenas, quilombolas, estão acessando a este espaço e estão mudando o que é a cara da produção da ciência e tecnologia do nosso país. E a gente precisa pensar nisso, né? A partir do momento que a gente quer um país que a gente fala que é soberano, que é desenvolvido a partir de que dinâmica, a partir de que lógica? A gente quer um país desenvolvido com o povo brasileiro, né, com a classe trabalhadora no centro desse país. E aí a NPG consegue fazer isso, consegue representar toda essa classe e consegue colocar também, junto com a comunidade acadêmica e científica, quais são as nossas pautas. Consegue levar para o Congresso Nacional, consegue levar para as agências de fomento, para que a gente consiga cada vez mais garantir os nossos direitos. E aí, além disso, também uma tarefa importantíssima da NPG é a questão da popularização da ciência, né? Hoje, nós produzimos ciência não só para o mercado de trabalho. Nós temos que pensar que a gente produz ciência não para o lucro, mas a gente produz ciência realmente para o desenvolvimento social, né, e sustentável do nosso país. E aí, nesse sentido, a NPG tem esse papel central, que é de conseguir articular todas essas pesquisas e conseguir popularizar o que é a ciência no nosso país, o que são os diversos saberes, quem está produzindo e também garantir, né, esses direitos para que essas pesquisas sejam realmente reconhecidas e valorizadas.
É isso aí. Seguindo nesse contexto de pesquisas e ciência, tecnologia, eu queria perguntar para o Zé Fernando, que está aqui na minha frente, qual a importância desses profissionais que atuam no campo da pesquisa, da tecnologia, da ciência? Perfeito, né? Esses profissionais, eles são muito importantes porque muitas vezes são eles que absorvem a necessidade do que o povo brasileiro precisa, né? Para ser desenvolvido de pesquisa dentro das universidades, né? Então, boa parte das pesquisas que são desenvolvidas por esses profissionais, né, pelos estudantes de pós-graduação no Brasil, elas são pesquisas que às vezes vêm da realidade do cotidiano desses estudantes de pós-graduação. Então, desde de uma produção de uma nova inovação, né, tecnológica para solucionar um problema local, como, por exemplo, um problema da agricultura familiar, de um pequeno produtor, até mesmo um debate um pouco mais teórico sobre uma questão que esse jovem pesquisador vive no dia a dia, né? Sobretudo esses pesquisadores que entram para a universidade oriundos das políticas públicas do PT, inclusive, né? Então, esses profissionais hoje, eles são muito importantes, sobretudo os que vêm das políticas públicas do PT, que é com eles que a gente consegue desenvolver alguns tipos de pesquisa que tem um pouco disso que a Amanda falou, né? De ser revertidas para a comunidade, né? Para o povo brasileiro de fato, e para chegar ali na necessidade do povo. E como a Amanda bem falou, cerca de 80% da produção científica e tecnológica do Brasil, ela é desenvolvida por estudantes de pós-graduação. Então, são esses estudantes de pós-graduação que conseguem, de fato, enxergar ali a necessidade local, a necessidade um pouco mais específica e trazer isso para uma pauta da pesquisa. E aí desenvolver teoria, prática, produtos tecnológicos, renovação científica e outros tipos de processos que vão mudar, de certa forma, a realidade de algumas pessoas, né? A gente ainda tem esse desafio de fazer essas produções chegarem efetivamente para quem precisa, é um desafio muito grande, que eu acho que a gente, em conjunto, consegue enfrentar, né, principalmente nesse próximo período de gestão da NPG, né, com a NPG promovendo, né, essa publicização da ciência e tecnologia e da inovação dentro da universidade. E esse estudante hoje, ele reflete essa importância, né, de desenvolver a ciência e tecnologia com o uso para a população, com o uso para o país, com o uso para desenvolver melhor a soberania nacional do nosso país. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, no seu dia a dia, não compreendem onde está a ciência, onde está a tecnologia, onde está a inovação, onde estão esses profissionais. Mas a gente viveu há pouco tempo atrás, por exemplo, a Covid-19, onde a ciência, onde a tecnologia foram essenciais para mudar aquele cenário e para salvar muitas vidas, né? As pessoas, às vezes, não se dão conta no seu dia a dia que a ciência está em tudo, a tecnologia está em tudo, inclusive na nossa transmissão que acontece, né, do Pode Tremer. O quanto são necessários estes profissionais, né, gente? Perfeito. Às vezes a gente tem uma dificuldade de romper essa barreira, né? De fazer com que o povo brasileiro, ele entenda de onde vem a ciência e mais, né? Entender também que o povo, ele faz parte da produção da ciência e ele pode produzir ciência, né? Então, é até uma frase um pouco antiga, né, que a gente vem usando há muito tempo, que as universidades precisam derrubar seus muros, inserir a população dentro da universidade, dentro da pesquisa, e na maioria das vezes a gente fala isso assim, num debate mais da graduação, etc. Eu acho que esse debate ele precisa ser reforçado também na pós-graduação, né? Entender que o filho do trabalhador ele pode literalmente ser um doutor, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, desenvolver uma política para o país, para ele, uma inovação tecnológica que chegue para romper essas barreiras mesmo entre a universidade e a sociedade, e a gente tem esse desafio, né? De publicizar o que a gente produz dentro da universidade e do nosso povo, do povo brasileiro, reconhecer a universidade como espaço de transformação social e desenvolvimento para o nosso país, né? Lindíssimos, né? Tô falando pra você. Lindíssimo. Essa tua juventude, Nádia, eles são lindos. Esse é o presente e futuro do Partido dos Trabalhadores. Nossa, e que bom ter esse futuro presente aqui na nossa frente, né? Que bom, pode tremer pra isso. Exatamente. Gente, é um quentinho no coração que vocês não fazem ideia. Como é bom estar com gente jovem e capacitada, intelectual e consciente. É uma coisa linda, né? Esse Pode Tremer. Coisa linda, né, Nádia? Mas vamos fazer perguntas pra eles? Pois é, a gente vai trazer agora algumas curiosidades, né, Nádia? Curiosidades, aí eles vão comentar sobre essas curiosidades que a gente vai trazer agora, né, Nádia? É isso? É isso. O que vem agora? Vem aí, Você sabia? É isso, chegou o momento do Você Sabia e a gente traz a primeira curiosidade. Cadê a produção? Vem aí.
A NPG foi criada em 1984 pelo Movimento Nacional de Pós-Graduandos, MNPG, e registrada em 1968. Olha, ao contrário, quanta história. 86. 86. Ih, Luca? A Nádia entrou na máquina do tempo e voltou, Bicha, tu né? viste? Amiga, tu tá vendo? Ciência. A ciência Podia pura! mesmo ter mais tempo, né? Tá aqui a prova da ciência! A Nádia, Olha como ela gente, vai. Olha como ela Na vai. verdade, a Nádia, ela vem aqui pra participar do Pode Tremer, mas ela é de 2150 já. Nossa, mas eu- E ela veio aqui pra participar. Inclusive, eu tô muito bem Mulher tranquila. bem conservada. Demais. Essas viagens temporais, elas Isso é fazem raiva. bem pra curtir. É passar raiva com esse método PT desse jeito, fica assim. Faz bem pra Você é curtir. eterna. Levando em consideração o nível de raiva. Mas é isso, uma baita informação, né? Uma super curiosidade aí que não é algo como a gente... não é algo recente. É uma luta, como tu havia falado, de muitos anos, né, Amanda? Se a gente para ver as datas, é logo ali no período de redemocratização do país, né? Bem finalzinho da ditadura militar. E pensar que nessa época da ditadura, a gente tinha uma perseguição e um ataque direto, né? Às academias, às universidades, a essa produção científica e tecnológica. A diretamente, assim, quem estava dentro das universidades querendo desenvolver um pensamento crítico. Então, a NPG também chega nesse momento de redemocratização que é essencial para o nosso país, né? Muito legal. Próxima. A NPG é a entidade que representa os pós-graduandos brasileiros, estudantes de mestrado, doutorado e outros programas. É legal a gente deixar isso claro que não é só pós-graduando, né? Mas também tem mestrado, doutorado, ela engloba, ela abraça, a NPG abraça muita gente, muitos estudantes, né? Exatamente. Além de ser os pós-graduandos, que aí a gente pensa em especialização, né? Tanto o mestrado e doutorado, não só os acadêmicos, mas os profissionais também. E ainda consegue fazer com que as nossas lutas, depois vou contar mais tarde para vocês, mas com que as nossas lutas cheguem inclusive até na graduação. Né? Quando a gente teve o reajuste de bolsas, não foram só as bolsas da pós, mas também as bolsas de iniciação científica da graduação. Então a gente representa esse corpo, mas a gente também está preocupado com o desenvolvimento da pesquisa, né? Tanto dentro das escolas, no ensino médio, quanto dentro das universidades, especificamente com os graduandos também. Maravilhosa. Próximo. A NPG defende a ciência e a pós-graduação no Brasil. É o que a gente vem falando desde o início do programa, né? A defesa da ciência, da tecnologia, da pesquisa, da inovação, né? Exatamente. E não defender apenas por defender, né, Zé? É importante que a gente compreenda... A gente tá com uma campanha que se chama Sobreviver Não Basta. Então, assim, a gente vai defender a ciência... A gente vai defender o desenvolvimento, né, da tecnologia, da pesquisa no nosso país, mas a gente está lutando pelo nosso reconhecimento, né, enquanto pós-graduandos e pós-graduandas. E mais do que defender a ciência, né? A gente defende também o antinegacionismo, que a gente passou aí por 7 anos de puro negacionismo da ciência, né, por puro desmonte da tecnologia no Brasil, do desenvolvimento nacional, e a NPG foi uma entidade de luta frente a isso. Inclusive, impedimos que esse desmonte da nossa ciência, da nossa tecnologia avançasse, né? E foi graças à luta da NPG que a gente conseguiu investimento para combater a Covid-19, investimento para a produção da vacina e outras lutas que a gente vem desenvolvendo, né? Então, não é só a ciência. Então, quando a gente fala da ciência, a gente está falando também de defender a sociedade brasileira e o nosso povo, né? Era a gente que estava nas ruas, né, no governo passado, com os cortes do orçamento, né, nas universidades. A gente viu um desmonte muito grande, né, da ciência, da tecnologia, da inovação, dos investimentos em educação, desde o golpe da presidenta Dilma, né, até a gestão passada inteira, né? Agora está sendo recuperado, é uma retomada, é uma reconstrução mesmo, né, gente? Com certeza. Sim. Próximo. A NPG tem como uma das suas conquistas a aprovação dos royalties do pré-sal para educação e o Estatuto da Juventude. Sempre ao lado das juventudes brasileiras. Sempre isso. E isso, conquistas que já passaram, né? Agora a gente já tem até conquistas atuais, que foi o reajuste das bolsas,
foi o protocolo, né, de uma emenda no projeto da Lei da Previdência para garantir a Previdência, né, os direitos previdenciários dos pós-graduandos e das pós-graduandas. Foi nessa revisão da Lei de Cotas. O direito das mães também. Com o direito das mães. Então, assim, teve o direito das mães na universidade, teve a questão da lei de cotas da pós-graduação entrar na lei de cotas nessa revisão, mas ainda assim, a gente tem uma grande luta pela frente, porque isso não é universal, né? Então, os programas escolhem se adotam ou não essa política em seus programas, e às vezes, quando adotam, por falta realmente, né, de instrução e de informação, acaba aplicando esse sistema de forma errada. Então, a gente ainda tem muito para avançar, né, em relação a essa questão da diversidade, né, e da inclusão das pessoas negras dentro das universidades. E que mais? E o Penais, né, que eu já comentei, que também é uma grande vitória e que agora a gente tem que desenvolver mais ainda. Perfeito. E também não só das cotas raciais, né? A gente também tem entrado em um debate muito importante sobre a cota para as pessoas trans também, dentro da graduação, também dentro da pós-graduação, tem avançado bastante, né? Sobretudo agora com a luta da NPG pela ampliação da lei de cotas. Então isso é muito importante para a gente, né? Para todo mundo. Isso aí, com certeza, para todo mundo. Próximo. A ANPG promoveu a mobilização nacional de pós-graduandos e garantiu o direito à licença maternidade das bolsistas da CAPES e do CNPq. Para quem não sabe, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, e o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, gente, é tanto a CAPES quanto o CNPq que faz esse sistema, né, de pagamento de bolsas dos estudantes que estão dentro das universidades. E essa é uma grande vitória pra gente, né? A licença maternidade, e aí pensar para além também, né, a licença parentalidade que a gente precisa, pensando nas pessoas que gestam, né, para além das mães, mas é uma grande vitória. Mas às vezes eu pareço um pouco pessimista, né, porque a gente vê uma grande vitória, mas a gente fica, mas ainda tem tanta coisa, porque assim, se eu parar para contar para vocês, assim, toda a realidade das mulheres, e principalmente das mulheres mães, dentro das universidades, especificamente dentro da pós, agora a NPG está participando de um GT que está desenvolvendo uma política nacional de permanência materna nas instituições de ensino superior, e com isso a gente está pensando em diversas questões, coisas que às vezes a gente não para pensar, assim, da estrutura de uma universidade não ter um fraudário, de um orientador ou orientadora aceitar o atestado, né, de doença, o atestado médico do filho ou da filha, para dar ali uma esticada naquele prazo, né, de entrega de um artigo de qualificação da própria dissertação ou tese. Então, assim, a luta das mulheres não é de hoje, continuará por muito tempo, e a gente tem feito muito esse debate das mulheres mães, né? A gente tem uma cadeira de mulheres dentro da nossa secretaria, que também é da Juventude do PT, e esse debate a gente tem feito com muita qualidade para dentro da entidade, para que a gente fique muito feliz com essas conquistas, mas que a gente consiga mostrar para a sociedade que a gente precisa muito mais, né? Com certeza. E é um processo, é sempre esse processo, né? A gente sabe que precisa de mais e tem que melhorar, e justamente estamos aqui lutando por essas melhorias cada dia mais, né? Mas a gente já fica feliz com o que a gente está conseguindo conquistar a cada dia na gestão Lula, né? Que eu acho que não é de hoje que o nosso presidente nos deu e nos dá oportunidades para investir em educação, para investir em ciência, em tecnologia, na luta feminina, na luta pelo povo negro. O quanto isso é importante, um governo que instigue, que estimule isso, né? Que dê autonomia, que dê liberdade, que encoraje vocês a fazerem o trabalho de vocês. É né, por gente? isso que o povo trouxe o Lula de volta. Exatamente. A gente sempre fala aqui no Pode Tremer que o povo casou com o Lula já por 3 mandatos na urna. Casamento longo, É isso, menina. É um casamento de muito tempo, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer intervalo. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos com mais Pode Tremer. Não sai daí. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT.
acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Voltamos com o nosso Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. E seguimos no assunto, né, Nádia? Ciência, tecnologia, pesquisa, pós-graduação. Hoje a gente está com convidados especialíssimos e que vem trazendo não só muita informação, como também muita luta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, e hoje, a ANPG. Em dose dupla. Dose dupla. Dose dupla. É potência, hoje é potência. Hoje é potência. Hoje é. Vou puxar aqui, hein? Dale. Vou puxar. Zé. Eu. Qual a importância da bolsa de estudos para os profissionais de pesquisa?
Tu deu uma pincelada, a Amanda deu uma pincelada no bloco anterior e agora a gente vai se aprofundar sobre esse assunto. Perfeito. Olha, a bolsa de estudos ela é muito importante para esse pós-graduando, porque é o que vai manter ele dentro da pesquisa, né? Então a gente sabe que hoje em dia dentro do Brasil a gente precisa de um investimento maior na produção de ciência e tecnologia e parte desse investimento passa pela bolsa de pesquisa do pós-graduando. Então essa bolsa é o que vai fazer com que esse estudante se mantenha, né, pesquisando, ativo, produzindo ciência e tecnologia, né, desenvolvendo a sua pesquisa, e é o que vai também ajudar a fomentar que esse estudante ele procure a pós-graduação também para estudar. Né? Claro que hoje a gente tem aí um déficit do aumento de bolsas, né, companheira? Que a gente, inclusive, trata bastante hoje na NPG, né? Uma das nossas campanhas é a campanha permanente pelo reajuste de bolsas. Né? A gente também teve aí já uma pequena conquista que foi aprovado no dispositivo aí, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Do aumento regular das bolsas, mas hoje a bolsa ela representa ali, além de um incentivo também, né, ela representa o meio pelo qual o estudante vai fazer a sua pesquisa. Então o estudante hoje ele se debruça sobre a bolsa para ele poder, naturalmente, pagar suas contas, né, que isso é importante, e também desenvolver a pesquisa. E por isso que a gente fala que o estudante de pós-graduação, né, ele também é trabalhador, porque essa bolsa vem para ele para uma contrapartida. E a contrapartida é ele produzir o que ele está se pretendendo a fazer ali como estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, em troca, vamos dizer assim, né, de um auxílio, de uma bolsa para que ele possa produzir isso. Então hoje é muito importante a bolsa para o estudante de pós-graduação para incentivar a pesquisa, para incentivar a produção, para incentivar a entrada desse estudante de pós-graduação e muito mais. Né? Inclusive hoje a gente também luta, tem uma pauta de luta que é pela universalização das bolsas de pós-graduação. Né? Hoje a gente tem uma política de bolsas que ela não é o suficiente para todos os estudantes de pós-graduação, a gente sabe das dificuldades orçamentárias do país, etc. Mas a gente também defende que seja, em algum momento, e espero que seja logo, né, que a gente consiga a universalização da bolsa. Né? O que é isso? É que todo estudante de pós-graduação ele consiga ter acesso a uma bolsa para ele conseguir desenvolver a pesquisa. Vamos explicar para quem nos acompanha aqui na câmera aberta, por gentileza, produção, que as pessoas às vezes não entendem, mas por que o estudante de pós-graduação ganha bolsa? Gente, o estudante de pós-graduação, ele é um trabalhador. Surge ali, ele tem um projeto, ele apresenta aquele projeto é de interesse da universidade, né, no quesito ali de pós-graduação, o projeto dele vai ser aceito, mas ele precisa... Ok, vai trabalhar em cima deste projeto, tá? Ele vai desenvolver esse projeto, vai trabalhar em cima desse projeto. Ele vai ter que se dedicar 100% a este projeto. Ele não vai conseguir, muitas vezes, trabalhar fora no mercado de trabalho. Por isso, ele está trabalhando para a universidade, produzindo conteúdo, ciência, pesquisa para os ambientes universitários. Então, por isso é importante o pagamento da bolsa. As pessoas, às vezes, não entendem. Mas por que eles ganham bolsa? Se eles estão estudando? Não, eles estão produzindo conteúdo, pesquisa, ciência, tecnologia para as universidades, para disseminar para a população como um todo. É um salário que ele recebe, né, gente? Eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque muita gente não entende como isso funciona, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender essa dinâmica, né? Porque quando fala de universidade, estudo, pensa que é só sentar, assistir a aula, vai ali um turno e pronto. Ele vai pela manhã, estuda ali e pronto. Não é isso. É muito maior do que isso, né, gente? E também, assim como o Zé colocou, né, a gente defende a universalização das bolsas, porque hoje em torno de 40% dos pós-graduandos, das pós-graduandas recebem bolsa. Então, assim, na nossa percepção, todo mundo tinha que ganhar essa bolsa justamente por essa motivação, né? As pessoas estão produzindo, são estudantes, mas também são trabalhadores e trabalhadoras, estão produzindo conhecimento para dentro da universidade, para o nosso país. Mas também é importante colocar em relação às bolsas que enquanto a gente não tem essa universalização, é necessário que a gente crie um critério de distribuição, né? Então, por isso que a gente defende, inclusive, que haja esse critério que, por exemplo, aqui na UNB, isso já funciona e é muito real, assim, né? Então, a gente pensar nas pessoas negras, nas pessoas indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, as mães, as pessoas de baixa renda. Então, pensar que
socialmente, historicamente, essas pessoas têm muito mais dificuldade, né, de acesso à universidade e também de se manter nela. Então, por isso que a bolsa não entra só como essa questão, não gosto nem da palavra pagamento, né, mas assim, como um auxílio mesmo, né, para o desenvolvimento da pesquisa, e por isso que ela é uma política de permanência estudantil extremamente importante, né, então ela está interseccional ali, né, tanto no trabalho, mas também, né, desse auxílio à educação. Com certeza. Nádia? Amanda, em agosto, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria um mecanismo de reajuste anual das bolsas de estudo para pós-graduandos. Nós já falamos aqui um pouquinho sobre esse aumento, sobre a importância da bolsa, mas queria que você pudesse falar um pouco mais sobre qual que é a importância desse reajuste anual nas bolsas, né? Qual é a diferença que você vai trazer, inclusive já a longo prazo, para esses estudantes de pós-graduação? Então, a gente estava alguns bons anos sem reajuste, né? Exatamente, praticamente 10 anos sem reajustar as bolsas. E esse reajuste anual é porque as coisas não param, né? A sociedade muda, a realidade do bolso da classe trabalhadora muda, né? Os valores mudam. Então a gente percebeu da crise que a gente viveu nos últimos 6 anos antes do governo Lula, o preço que as coisas estavam, né? Então não tem como a gente imaginar que um pesquisador ou uma pesquisadora dentro da universidade vai conseguir dar conta da sua própria vida se esse reajuste não acompanhar a mudança do país também, a mudança das taxas inflacionárias e de várias questões. Então é necessário que esse reajuste ele seja ajustado, né? De fato, todo ano, de acordo com o índice inflacionário, de acordo com diversas questões, para que a gente possa realmente atender a necessidade de todo mundo, assim. A gente tem, nesse dossiê, né, o Floresta Fernandes, que eu falei mais cedo, a gente tem, inclusive, o levantamento de quanto deveria ser a bolsa, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, assim, nesse reajuste, a gente já conseguiu aumentar um valor, né, do reajuste do ano passado, mas, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, mestrado girava em torno ali dos seus 3 mil e pouco, e doutorado ali dos seus 4, quase 5 mil. Né? Então, se a gente pensar, era isso hoje que acompanharia toda a mudança e que seria o ideal para a bolsa da pós-graduação. Perfeito. Além desses reajustes das bolsas que a gente acabou de falar aqui, a NPG também ela luta por uma série de conquistas que garantam os direitos e as melhorias das condições dos estudantes, né, de pesquisa, dos jovens cientistas. Contem pra gente aí, tragam algumas coisas, traz pra gente quais são as principais pautas abordadas hoje pela NPG, além da questão das bolsas, que é uma luta, além do que vocês já nos trouxeram aqui. São muitas lutas, né? São muitas lutas, né? A gente já trouxe algumas das principais lutas, na verdade, da NPG, porque a NPG ela tenta focar ali numa questão mais pragmática de resolver a vida do estudante, né? Então a gente costuma ver a necessidade real que o estudante está tendo hoje e tentar trazer isso para a luta, né? A principal pauta de luta da NPG é de fato ali o reajuste das bolsas, a ampliação das bolsas, e não só o reajuste, né? Então uma das pautas é o reajuste da bolsa e o outro também é essa questão da universalização das bolsas, né? Agora a gente está entrando numa das pautas aí que a gente vai procurar defender, que é a regulamentação da lei do PNAS, que isso é muito importante, né? Então a gente teve uma vitória de inserir o pós-graduando na lei do PNAS, mas a gente precisa regulamentar essa lei, né? Então a gente tem uma série de problemas que vão estar envoltos à lei do PNAS, né? Além disso, a NPG ela busca ali uma luta pela valorização do pós-graduando, né, dentro do cenário da ciência e tecnologia do país. Então, para quem não sabe, né, até é bom trazer uma curiosidade, no Brasil a gente não tem uma regulamentação da profissão de pesquisador. Então não existe hoje, dentro da linha da legislação trabalhista, etc., do Brasil, uma legislação que traz claramente sobre isso. Né? A última legislação que fala sobre isso é da década de 70, 80, e mesmo assim engloba um nicho muito pequeno dentro da classificação do pesquisador, dentro de como setor, né, da classe trabalhadora. Então uma das lutas também é essa, da gente desenvolver isso. Né? A lei do PNAS hoje ela vai ser muito importante para o pós-graduando, que vai ser basicamente a continuação da política que nós do governo do PT tocamos, né? Desde do ensino básico até agora a pós-graduação. Então é muito importante
a gente reforçar esse debate sobre isso e mais algumas outras coisas que a gente está desenvolvendo. Inclusive, no momento que a gente está falando aqui, a gente está fazendo o nosso seminário de gestão da NPG, né? Então é onde a gente também vai definir as futuras lutas nessa gestão que começa agora em 2024 e vai até 2026. Então muita coisa ainda está para a gente definir, para a gente debater, para a gente caminhar, além dessas pautas que a gente já vem tocando nas gestões anteriores e estamos reforçando nessa gestão que vai começar agora também, né? Perfeitos. Nádia? Agora vem ela. Agora vem ela. Okay. A fofoca. Chegou A um história. momento. O babado. A gente. É um momento que. Porque eu e Nádia, nós não somos fofoqueiras. Jamais. Nós Imagina. somos jornalistas, tá? É muito diferente. Jornalistas. É completamente diferente. Exatamente. É preciso que tá? saibam. Perfeito. É preciso que saibam. Tá, a gente 4 anos 4 na anos. faculdade para nos formarmos como fofoqueiras, Como opa, fofoqueiras. jornalistas. Para aprender a falar da vida dos outros. Exatamente, com qualidade, propriedade. Verdade. Entregando conceito. Informação. Informação. Eu trabalho com informação. Perfeito. Nós trabalhamos com fatos. De preferência, todas as possíveis, as suas miudezas. Gostamos de detalhes. Quanto mais miudeza, melhor. né? Melhor. Exatamente. Vem aí o Segue o Fio. Muito conceituosos. Eu adorei. Gostasse? Gostei. Gostou do conceito Gostei. das nossas vinhetas? O que vem de história, meu povo? Vocês já sabem O que quem vai contar a vocês história. têm para nos contar? Vocês vão tirar para o ímpar. Que tem a ver com a NPG. Esse Quer eu começar, deixo, Zé? Esse eu deixo pra Amanda, que eu tô chegando agora. É já velha de casa. Queria contar 2 histórias pra vocês. Pronto, Opa, Amanda não é dela. uma. São 2 contados, eu vou querer Ai, eu adoro isso! Primeiro, eu queria contar uma história emocionante que eu acho que é importante pra nós que construímos este governo do nosso querido presidente Presidente Lula, Presente. do nosso Lulinha. Olha como é lindo. Deixa ele aqui. Olha que lindo. Como é lindo, Luli. gente. Esse é Luli presidente, já com a faixa. Perfeito. É verdade, ele já ele veio com presidente faixa, já. E a estrelinha no Vou peito, deixar, eu acho tudo. Vou deixar ele aqui, ó, ele Pra ele olhando ouvir a pra mim história, enquanto eu isso. conto, pra ele ouvir a história. Lembro como se fosse hoje, né? 18 de fevereiro de 2023, ano passado. Então, para contextualizar, essa é a minha segunda gestão da NPG, estou reconduzindo, né, para vice-presidência, mas na gestão passada eu estava enquanto diretora de mulheres da entidade. E no ano passado, depois que a gente elegeu o presidente Lula, todo mundo muito feliz, a gente já estava com essa pauta do reajuste da Bolsa há muito tempo. E a gente vê a oportunidade de tirar o reajuste das bolsas realmente do papel, né? Depois desses quase 10 anos. Muito por conta de um governo realmente, né? Com possibilidade de diálogo, um governo preocupado com as transformações do nosso país. E aí eu falo pra vocês que é emocionante, e é emocionante pra mim. Porque eu viajo um dia antes, né? O reajuste é anunciado, assim, em forma super rápida. Eu viajo um dia antes pra Brasília, eu morava em Curitiba antes. Venho pra cá, primeira vez que eu conheço, né? O Palácio do Planalto, que eu entro lá e vejo aquela rampa que o Lula desce. E foi emocionante, gente. Foi muito emocionante estar dentro do Palácio do Planalto. Logo depois, assim, um mês depois... Da tentativa de golpe. Da tentativa de golpe do 8 de janeiro. O palácio tava todo remendado ainda. E eu chorei porque eu fiquei emocionada, assim. Eu entrei naquele espaço que tava com uma carga muito grande, pesada, depois de tudo que tinha acontecido no 8. E ali, um mês depois, o presidente Lula anunciando o reajuste das bolsas para os pós-graduandos e pós-graduandas do país. Recebendo, né, as estudantes, os estudantes, recebendo a NPG, recebendo as outras entidades estudantis e colocando, né, como prioridade desse governo que a gente possa avançar cada vez mais. Então, eu fiquei assim, fiquei realmente emocionada. E aí, agora a gente segue em diálogo, né, para que a gente continue com mais reajuste, que a gente continue com mais vitórias pra nós. Essa é emocionante pra todo mundo ficar Como assim. é bom ter um governo do Lula. E a outra é mais caráter de fofoca. Não, daí a outra a gente devolve. Zé, pegue Lula pra ele não passar pra devolver ele. Tampe os ouvidos. Porque eu fiquei pensando, o que tem de fofoca da NPG nos últimos tempos?
Mas é uma fofoca de artista. Vocês nem gostam, né? Não é nada demais, não é nada demais, não. O Lully pode ouvir, então? Pode, claro que pode. Então vou deixar ele no lugarzinho dele. Pode pra sua cadeirinha, você pode ouvir, né? Às vezes a gente acompanha artistas, assim, e a gente não sabe se as pessoas são legais, né? Às vezes a pessoa pode ser meio... não me toque e tal. E no congresso da NPG, que foi em julho desse ano... a gente teve... grande momento. Lembrou? Grande momento de nossas vidas. A gente vidas. teve um grande momento de nossas vidas. Que foi o quê? Um show da Valesca Popozuda. A maior de todas. A maior de todas. É um momento de divisor de águas na sua vida. Sua vida é uma antes e depois de um show de Valesca Popozuda. Um show de Valesca Popozuda. E aí, de repente, Valesca fala, vem todo mundo dançar aqui no palco, quem quiser sobe no palco. E eu falei, gente... meu momento. Vou subir no palco. Chegou. Cadê a escada? Aí a escadinha do lado, subi no palco. E ela tava pedindo pra dançar de duplinha, né? Porque era meio que uma competição, assim. Aí as pessoas iam dançando de duplinha. No final sobrou quem? Eu e o presidente da entidade, né? O presidente da NPG. Vini, desculpa por isso, inclusive, qual que é a minha câmera? É aquela. A gente se ama, Vini. Sim. Aí sobrou eu e Vini. Eu falei... o Vini falou assim, vamos juntos. Eu falei, vamos junto. Aí, as melhores fotos que todo mundo ficou falando, semanas depois do congresso, sou eu, vice-presidenta, e o presidente da NPG dançando no palco com Valesca Popozuda cantando. E depois a gente foi trocar uma ideia com a Valesca, e ela é queridíssima. Recebeu a gente super bem, era lá em Belo Horizonte. Aí a gente deu uma canequinha mineira pra ela da NPG, a gente deu um potinho de doce de leite pra ela, e ela ficou super feliz de estar naquele espaço com a gente. Então, assim, foi muito divertido e deu pontapé, né, pra essa próxima gestão, pra começar com tudo. Porque é isso, gente. A juventude também tem direito a lazer, a juventude também tem direito à cultura. Não é só trabalho, não é só a gente formar dentro da universidade. Tem essa concepção, né, de que se a gente se somos trabalhadores, se fazemos parte da comunidade científica acadêmica, a gente não pode fazer mais nada da vida, né? Então, por isso que trago essa história pra vocês também. Porque é isso, a gente também dança, a gente sobe em palco de Valesca Popozuda. É isso. A gente se diverte, porque... a juventude produz ciência, produz tecnologia, são grandes pesquisadores e balançam suas rabas ao som de Valesca Popozuda. E produz fofoca pra gente aqui no Pode Tremer. Eu estava nessa fofoca ao vivo. E só quem viveu sabe, né, Nath? Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Não, aquilo foi um grande momento na minha vida. Só quem viveu sabe. Amiga, você devia ir. Ai, me leva. Vamos levar você pro próximo. Me leva, amiga, me leva, que sabe que eu tô prontinha. Você também devia ir, caso seja pós-graduando, pós-graduanda. Vem para a juventude do PT. É isso. Venha para os nossos coletivos de movimento estudantil e vá conosco para o Congresso da NPG, queridos. É isso aí, ó. Metade do ano de 2026. Antes disso, tem mais agenda. Vocês podem ir Com certeza. outras. Sempre tem show bom. Sempre tem discussão política. Sempre tem plenário de discussão política, debate. É bom, menino, vem. É isso. E também tem show bom, né? Além de tudo isso, É lógico, show tem bom. cultura, qualidade. Aqui é qualidade extrema, minha querida. Sempre, né, Nádia? E sabe mais o que temos? WhatsApp. Sabe o que nós temos no WhatsApp? Ah, é verdade. Sério? É um negócio de tecnologia. Isso daqui é tecnologia! Isso é tecnologia e inovação, gente. Olha ali. É isso. Temos um WhatsApp pra você que nos assiste, que nos acompanha, que nos escuta, que quiser mandar sua foto com o Lully. A gente adora receber fotos com o Lully. Se vocês quiserem mandar indicação de quem a gente tem que entrevistar, pergunta pra entrevistado, conta a sua história, gostamos de saber fofoca, conte sua história. E, claro, quem quiser mandar currículos para o Ministério do Namoro, é aqui que se aceita. É isso, é aqui. Olha. Nós somos o Esse é o RH do gabinete. Ministério do Namoro. Se alguém Exato. falou que o Ministério não estava funcionando, acabei de descobrir que Amiga, tá tá aqui. nunca acompanhou, pode tremer. Pode tremer. Gente, As pessoas não assistem Pode Tremer, não ficam sabendo da informação. Aqui gente, eu tenho que confessar uma coisa. Compartilhem. Eu sou uma jovem que eu tenho muita dificuldade com podcast. Mas tem um podcast de Amiga, gente depois bonita do desse Pode jeito. Tremer. É verdade, né? Eu Não, tenho realmente. problema com vários, mas um que tem a Juventude do PT, que passa na TV PT, no PT Sat, canal 1313. Sai no Instagram. Na Rádio PT. Em todas as plataformas de streaming da rádio. Perceba você pode malhar a sua bunda ouvindo a nossa voz. Bom porque está demais. em todas as plataformas de streaming. E eu gostaria de fazer um complemento que isso daí que a Amanda falou é muito real. Eu acho que a gente consome um conteúdo quando a gente se sente representado por ele. Perfeito. Sabe? Com certeza. E é isso, o Pode Tremer, ele foi construído por muitas mãos para representar a juventude, representar as nossas lutas e tudo que a gente acredita.
Eu acho que é sobre isso. É a minha criança dos olhos, é a criança dos olhos da Nádia, é a criança dos olhos da juventude. A gente faz com muito amor, né, Nádia? É o único podcast de juventude partidária, porque aqui é a vanguarda. É inovação. Inovação. Gente, vocês sabem que a TVPT é a única, o Partido dos Trabalhadores é o único no mundo que tem uma TV, né? Sim. Vocês sabem disso, tá? Isso eu sabia. Isso, tá? Vanguarda. Isso aqui, Partido dos Trabalhadores transformando a realidade o tempo todo. Então, assim, a gente já trabalha com ciência, com tecnologia aqui, entendeu? É inovação. Sim. É isso. Isso até é muito curioso, né? Porque as pessoas às vezes pensam que inovação é inventar roda. E nem sempre, né? É só pegar ali alguma coisa que já tá à mão e colocar a serviço do povo, a serviço de alguém. Que é o que vocês fizeram. Inclusive, parabéns. Exatamente. E vocês... E pensar que tudo isso é ciência, né? A ciência não tá só nas tecnológicas, nas biológicas, mas toda essa interação humana, pensar isso, pensar as humanidades, pensar as relações antropológicas, interações sociais, tudo isso é ciência. Tudo isso, gente. Ciência. E tudo isso tem a ver com a NPG, amigos e amigas. Amiga. É chegado o fim? É chegado o fim. Eu fico triste. Poxa. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Dinky Winky. Hoje ela conseguiu! Alguém respondeu! Era uma luta antiga? Uma luta antiguíssima. Não respondem a minha... O tchau, Dinky Winky tem que... Ele devolveu. Olha que lindo! E é fofo, não é fofo? Eu achei fofo. Eu venci na amiga, vida. hoje foi, viu? Hoje foi vitória. É só vitória nesse programa. Vitória nesse podcast. Nesse programa, ele é só vitórias. Amigos, hoje muito obrigada por ter a nossa mesa diretora petista da NPG aqui com a gente. Eu, enquanto secretária, fico muito feliz e orgulhosa de ver a juventude do PT na NPG, que já constrói tanto e segue construindo tanto, mostra mais uma vez que o Partido dos Trabalhadores sempre esteve ao lado dos trabalhadores, inclusive daqueles que a sociedade não reconhece como tal e não valoriza como tal. Vocês são importantíssimos e especialíssimos para a história da política no Brasil, da luta educacional, da luta pela ciência e principalmente para a juventude do Partido dos Trabalhadores, que pode, junto com vocês e a partir de vocês, construir essa frente de lutas tão importante. Significa tanto para o nosso país, mesmo que pouco vista, pouco ouvida e pouco celebrada, mas aqui vocês são sempre celebrados, viu? Muito feliz mesmo de ter vocês aqui. Lindos e maravilhosos. E o espaço é de vocês, gente. Sempre que quiserem retornar, manda aquele WhatsApp, que o espaço é todo de vocês. A gente tá com uma... Nós não falamos o número do WhatsApp. Não acredito que você não falou o número do WhatsApp. Não falei, menina, fiquei falando besteira. Mulher, fala o nosso número aí do WhatsApp. Vocês quiserem voltar, vocês mandem uma mensagem para o quê? Produção na tela, por favor. 859-9943-5662. Repetindo para você não esquecer. 859-9943. 5 de novo isso. 5662. Manda o WhatsApp pra gente. Se vocês quiserem vir, manda o WhatsApp pra gente. Que é isso que vocês mandam. O que vocês mandam? Quero vir. Se a gente não querer nem ir embora, quem dirá voltar, né? É isso. Vamos voltar amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. É a casa da juventude, viu? Venham sempre. E aí, como aqui não é só fofoca. Opa. Aqui não é só fofoca, a gente também. Eu deixei o teu nome, mas foi esquecimento. Se quiser botar, quer que eu leia? Não, amiga, Paulo Freire. Paulo Freire é assim, ó. Então tá, amiga. É que a gente tem uma frase todo final de programa, porque aqui também é cultura, né? Um negócio cult, um negócio intelectual aqui também. E eu gosto um pouquinho. Se você for ver a playlist do Pode Tremer no YouTube, sei lá, tem 13 programas, 10 são Paulo Freire. Os outros 3 são Che Guevara. Exatamente. Por favor, Fran. E fechamos hoje com a seguinte frase de Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Lindo. É isso, gente! Nosso grande patrono da educação. Exatamente. E com esta frase nos despedimos do nosso público, né, galera? Gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.